quem estava apoiando ela, eram pessoas próximas. Aí vem um jornalista que quer hype, que quer aparecer, que quer engajar, e aí simplesmente faz uns comentários assim ácidos a respeito da pessoa que estava ali apoiando. Tudo ele tem uma língua afiada para querer criticar, mas você não vê falar que ele fez o bem pra ninguém, né? Só fica lá, sentado com aquela bunda na cadeira. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Guilherme Rodrigues. E aqui no meu canal eu tô sempre gravando vídeos de resenhas, testando produtos, vindo comentar algumas polêmicas, como é o caso do vídeo de hoje. Como vocês devem ter visto aí no título do vídeo, hoje eu vou falar sobre a polêmica envolvendo o Gominho, Carolina Dickmann e o Felipe Campos. Mas antes de entrar no assunto, eu vou pedir para vocês me apoiarem aqui no YouTube, deixando o seu like aqui no meu vídeo, se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita e ativando o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. É de graça e você vai estar me ajudando muito a crescer aqui no YouTube, então já senta o dedo no like aí e bora entrar no assunto. Bom, como vocês devem ter visto então ali no título do vídeo, hoje eu vou comentar sobre essa polêmica envolvendo o Felipe Campos, que ele fez alguns comentários um pouco assim que eu considero muito ácidos a respeito da Carolina Dickmann e do Gominho. E eu achei assim um absurdo certas coisas que ele comentou e vou trazer essas reflexões aqui porque eu acho que isso influencia muito o que a gente pensa sobre essas questões. Então, para quem não está a par, Felipe Campos é um jornalista e ele fez alguns comentários a respeito do Gominho, criticando a atitude do Gominho, que ele estava, o Gominho largou tudo e estava acompanhando a Preta Gil durante o tratamento de câncer dela. E depois do falecimento da Preta Gil, ele retornou, ele estava no Brasil e ele disse que tinha que começar a procurar casa, procurar emprego e seguir a vida dele. E aí o Felipe Campos detonou ele dizendo, mas ela é amiga, nem o corpo dela nem chegou no Brasil. E o Gominho já tá falando sobre procurar emprego, sobre arrumar uma casa, sobre seguir a vida. Gente, quem morreu é a Preta Gil. Claro que eu acho assim, o mais importante de tudo foi o que o Gominho fez por ela em vida, não depois de morta, entende? Depois de morta, quem tem que cuidar do corpo, cuidar dos trâmites legais, isso daí são outras pessoas, não é o Gominho. E outra coisa, se ele estava morando com ela, para acompanhar ela no tratamento de câncer dela, e ele estava sem casa, depois que ela falece, ele vai para onde? Ele vai ficar gastando em um hotel, sem emprego, em um hotel? O Felipe Campos vai ceder a casa dele para o Gominho ficar? Não vai, né? Então ele tem que procurar uma casa para ele ficar. Então ele tem que alugar um apartamento e ele precisa de um emprego para pagar as próprias contas. Você vai alugar um apartamento, você tem que ter um contra-cheque, você tem que dar ali adiantado valores, né? Então assim, eu acho que vir querer criticar o Gominho, que foi uma pessoa que todo mundo sabe aí, que todo mundo tá ciente de que ele abdicou da própria vida para poder cuidar da Preta Gil, é uma coisa assim meio que absurda, sabe? Porque o que ele tinha de fazer por ela, ele fez em vida. E eu acho que é isso, a gente tem que fazer as coisas boas pelos outros em vida, né? Não é depois que morre que você tem que ir lá ficar choramingando ou enfim. E aí o Felipe Campos vem querer comentar isso, eu acho que mais pra ser do contra, pra destilar um pouco de veneno, porque sempre vai ter gente venenosa que vai querer criticar. Mas será que se fossem outras pessoas, que o seu amigo que estivesse doente, será que você abdicaria de alguma coisa da sua vida para poder ir lá auxiliar? Porque o povo hoje em dia, se você precisar de alguma coisa, eles não vão nem um fim de semana na sua casa te ajudar. Quem dirá passar dias, meses, até mais de um ano cuidando ali de você, te ajudando, principalmente porque a Preta Gil não estava enfrentando só um tratamento de câncer, ela enfrentou um divórcio em que foi assim conhecido nacionalmente uma traição que houve com ela, então ela também estava abalada psicologicamente nesse período do tratamento de câncer e o Gominho largou tudo para poder ajudar essa amiga. Então eu acho essa atitude dele muito nobre. E gente, eu li tantos comentários absurdos das pessoas falando assim, que criticando o Gominho, falando mal dele, dizendo que ele tá dando entrevista ou ele foi na Ana Maria Braga, isso é um absurdo. Gente, ele tem que seguir a vida dele. Vocês acham que se a Preta Gil tivesse visto a situação de uma pessoa que apoiou ela, triste, choramingando, se jogando em cima do caixão, enfim, e tivesse choramingando, ela ia ficar feliz? Não.
ela colocou no testamento ela pediu, né, antes de falecer, ela pediu que no velório dela tivesse música tocando, ela deixou uma playlist que deveria ser tocada, que tivesse bar com drinks, ela queria que tivesse tido até um trio elétrico no cortejo fúnebre dela, com a Ivete Sangalo cantando, ela pediu. Então assim, gente, a gente tem que julgar menos, porque quem conhece ela e sabe, na verdade, quais eram os desejos dela, quem estava apoiando ela, eram pessoas próximas. Aí vem um jornalista que quer hype, que quer aparecer, que quer engajar, e aí simplesmente faz uns comentários assim ácidos a respeito da pessoa que estava ali apoiando, que provavelmente está sentindo muito a dor dela, quase que como um familiar, e que agora não tem às vezes onde morar, não tem um emprego, não tem nada. Sabe? Ele ficou com a vida dele em função daquilo dali durante anos. Então é óbvio que ele tem que retomar a vida dele. Em relação também à Carolina Dickmann, o Felipe Campos foi criticar aí a Caroline Dickmann, dizendo assim, a respeito daquela foto que ela postou, vou deixar a foto aqui pra vocês. Ele comentou assim, né, que ela deveria ter postado essa foto em um outro momento, fez várias críticas ácidas em relação à Carolina Dickmann, falando que ela pegou um avião e foi pra lá pra tirar uma foto, pra postar nas redes sociais. Gente, mais uma vez, existem formas e formas de você demonstrar as suas emoções. E as pessoas, eu acho engraçado porque a internet hoje em dia virou uma coisa assim. Se você não posta nada, você é cobrado. Se você posta alguma coisa, você também é cobrado. Você é linchado se você posta ou se você não posta. Então fica essa dúvida, né? Porque se ela não tivesse postado nada, eu tenho certeza que tinha gente que ia estar lá criticando, falando que ela deveria ter postado. Se ela posta, também vai lá a gente criticar, dizendo que não deveria ter postado. Eu acho que houve ali também uma questão também de falar que ela estava nos momentos finais da Preta Gil e que aí a Carolina Dickmann ficou escolhendo uma pose para tirar a foto. Gente, ninguém sabe ao certo qual momento foi tirada essa foto. Só a Preta Gil, a Carolina Dickmann e as pessoas que estavam ali na hora que sabem o contexto dessa foto. Então vim querer supor que é o momento final dela. Você não sabe se ela tirou essa foto um mês antes. Você estava lá para você saber, para você ter certeza? Você tem alguma gravação? Tem alguma comprovação disso? Não tem. Então eu acho assim muito, né? Agora uma amiga que compra uma passagem para ir para os Estados Unidos e vai porque a pessoa está doente, está lá nos momentos finais, isso já é uma demonstração muito grande de afeto e de respeito. Então quem é você para querer ir lá criticar a atitude dessa pessoa que eram amigos? E será que se mais uma vez a Preta Gil estivesse vendo as atitudes, vendo a atitude da Caroline Dickmann tirando uma foto, postando uma foto e fazendo uma homenagem, e do Felipe Campos criticando a Caroline Dickmann, quem que vocês acham que a Preta Gil iria ficar chateada? Não é com a Caroline Dickmann, né? Então assim, não sou fã da Caroline Dickmann, nem do Gominho, mas eu acho que tem muita gente hoje em dia que quer ficar criticando certas atitudes só pra hypar, só pra poder ter o melhor corte, só pra ir do contra, porque falar mal... Eu tô aqui no meu vídeo trazendo uma reflexão, porque, gente, eu fiquei indignado de ler os comentários de gente apoiando e batendo palma pro Felipe Campos. Devem ser pessoas tão frígidas, né, supostamente, igual a ele, porque assim, tudo ele tem uma língua afiada pra querer criticar, mas você não vê falar que ele fez o bem pra ninguém, né? Só fica lá, sentado com aquela bunda na cadeira, falando o que quer, o que dá na telha, pra tentar ter o melhor corte, pra poder hypar, né, nas redes sociais, no programa de TV dele, que inclusive programa de TV que deve dar 1% de audiência, né? Mas tudo bem, supostamente, né? Bom, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam a respeito dessas questões que eu levantei aqui. Se vocês concordam com o Felipe Campos ou não. Deixa o like aqui no meu vídeo, se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita e ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então é isso aí, fui, valeu!